Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou falar sobre 5 dicas que você pode usar o ChatGPT para melhorar o SEO do seu conteúdo. Então, nesse vídeo em particular, a gente vai falar sobre esses 5 itens. No final vai ser uma parte extra onde eu vou mostrar onde você consegue utilizar o ChatGPT para criar código relacionado a SEO. Então, primeiramente, o ChatGPT a gente já fez uma introdução sobre esse assunto aqui no canal, é o vídeo anterior, então vocês podem dar uma olhada na biblioteca de vídeos e se você ainda não sabe nada sobre ChatGPT, lá tem uma boa introdução de 20 minutos onde eu falo muita coisa sobre o assunto. Mas, se você não quer pular naquele vídeo, basicamente vai ser uma ferramenta de chat que vai responder perguntas e vai fazendo revisões sobre as suas requisições, ok? A parte boa desse item é que ele trabalha com diversos idiomas. Tem um ponto em particular que a gente consegue fazer tradução de conteúdo. Com essa ferramenta a gente consegue revisar texto, gerar código, revisar código, pesquisar referências e criar scripts para vídeos, por exemplo. Então eu posso criar um script para um vídeo no YouTube ou para um vídeo no Instagram. Outro ponto importante também a lembrar é que essa tecnologia possui limitações. Então, quais são essas limitações? Primeiramente, todo esse conteúdo gerado é gerado de uma base. O ChatGPT em si, ele foca em uma base privada. Não é, como, por exemplo, uma fonte aberta que muitos destes geradores de conteúdo utilizam. Geralmente, eles vão na web, fazem a pesquisa sobre o assunto e meio que geram um parágrafo baseado naquela fonte. Então, isso abre portas aí para alguns problemas. Quais são os problemas? Se você pesquisa sobre um assunto que não tem muita informação, o script não foi treinado, não tem informação suficiente, a saída vai ser de baixa qualidade. Outro ponto importante também é a data de criação desse repositório. Ele tem uma limitação aí até de 2021. Claro que já tem aí na web várias soluções que você consegue aí transpassar essa questão do limite da data. Mas, oficialmente, sem nenhuma alteração, sem nenhuma extensão, o limite dessa base de dados é 2021. Então, agora lá, criando conteúdo original. Eu escolhi aqui o melhor frame de todos para mostrar. Mas uma solução que eu achei muito interessante é você gerar conteúdo de um conteúdo que já existe. Então, por exemplo, se eu tenho um vídeo no YouTube e eu quero criar um artigo, então eu posso entrar dentro do meu vídeo no YouTube e lá naquela parte de transcrição. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar e vou dizer, olha, construir, então eu vou pedir para ele construir um artigo com X títulos e X parágrafos, então a gente pode especificar o número de títulos e parágrafos também que a gente quer sobre aquele transcript, Então posso dizer baseado no transcript do vídeo. E daí então eu coloco o transcript do meu vídeo. Experiência que eu tive fazendo isso, Vai depender muito do vídeo, quão é que você desenvolve o conteúdo, porque também vão ter temas que eu vou fazer live coding. Então, quando eu faço o transcript daquele conteúdo, não vem um conteúdo de qualidade, porque basicamente a ação do vídeo é simplesmente acompanhar eu modificando um header com CSS. Então, para você transcrever isso, não vai dar muito certo. Mas se você tem um vídeo que é bem detalhado, tem capítulos, você organiza o vídeo muito bem, isso aí vai ser facilmente transformado em um artigo. Outra opção também que eu testei foi fazer, por exemplo, um Web Stories. Então, é uma pergunta que vem muito aqui no canal. Como é que eu consigo gerar automaticamente um Web Stories a partir de um post? O hack que eu utilizei aí foi escrever um número X de parágrafos, então tem aqui o espaço, então quando você for fazer essa pergunta para o ChatGPT, então essas perguntas aí foi nesse formato, mas você pode fazer uma variação. Por exemplo, escrever um número X de parágrafos com 140 caracteres e títulos de 70 caracteres, baseado no transcript ou no artigo. Então poderia até também pegar um post e tentar gerar um Web Stories. Então ele vai ter aí os títulos e os parágrafos. E qual a vantagem da gente fazer isso? A vantagem da gente fazer isso, quando eu tenho um transcript, eu estou gerando um conteúdo baseado no nosso conteúdo. Então desta forma você acaba criando uma originalidade naquele conteúdo, porque você não está gerando um conteúdo de uma base aleatória, você está gerando conteúdo baseado numa fonte que é você. Então, claro que se você tem um transcript que é baseado no que você fala, você vai ter algo próximo da sua linguagem, ok? Então, o segundo item é criando tópicos relevantes. Isso é muito importante também quando a gente está escrevendo, não ficar escrevendo água, Então,
como é que a gente evita de estar, né, escrevendo água? Esse termo, nunca mais eu tinha usado esse termo. Mas para a gente evitar esse tipo de ação, primeiramente, saber o que falar, né? Quais são os tópicos que eu vou cobrir nessa questão. Então a gente pode gerar algo baseado num texto específico, mas também eu posso dar uma primeira entrada, dizer, gere uma lista de X perguntas populares relacionadas à palavra-chave. Então pode ser a palavra-chave Web Stories, ou pode ser a palavra-chave SEO, ou pode ser a palavra-chave WordPress, que são relevantes para o público. Então a gente também pode especificar, né? Eu quero falar sobre WordPress para desenvolvedores, eu quero falar sobre o WordPress para criadores de conteúdo. Então, neste ponto aí, a gente consegue fazer uma correlação entre palavra-chave e público e a gente cria questões mais relevantes. Este ponto em particular, eu tirei de um post, né? Tem a Adélia Solis, que é uma especialista em SEO, e ela criou esse post com 20 maneiras de utilizar o ChatGPT para atividades de SEO. Então, algum desses itens aí que eu estou listando vem desse post, como também eu fiz uma adaptação, né, baseado na minha necessidade, eu também adaptei esse conteúdo. Por exemplo, esse outro ponto também foi desse post, no caso, reformular um parágrafo, e essa reformulação eu posso pedir até variações. Então eu quero, me dê 3 variações desse parágrafo aqui, onde eu removo repetições, mantendo o significado deste conteúdo em particular. Outro ponto interessante que eu consegui, né, com o ChatGPT foi a parte de revisão de conteúdo. Então, neste ponto aqui, o que foi que eu fiz? Em alguns momentos, eu perguntei, né, aponte no parágrafo se a pergunta X. Então, por exemplo, se eu quero falar boas práticas de programação. Então, neste caso, né, como é que eu vou implementar? Então, geralmente, quando eu construo um artigo, eu respondo algumas perguntas. Então, uma boa forma de você achar que aquele conteúdo está sendo relevante ou não é que se você falou e respondeu aquela questão. E uma boa forma da gente validar isso é utilizando linguagem natural. E o ChatGPT, ele tem essa capacidade. Ok? Então, o que é que ele vai fazer? A gente vai analisar o parágrafo, a gente tem que passar o parágrafo, cara, dentro dessa pergunta e passar a pergunta. Então, por exemplo, nesse parágrafo aqui, eu respondo boas práticas de performance. Nesse parágrafo aqui, eu respondo o que você precisa para montar um site. Então, neste ponto, né, a gente consegue fazer essa correlação e identificar perguntas. Outro ponto interessante nessa questão é a questão de com clareza, ou qual é a forma que eu respondo isso. Então, é de forma criativa, é de forma clara, ela vai ser, e ainda eu posso também especificar o tipo do público nessa pergunta, né? Com clareza para desenvolvedores, com clareza para redatores, né? A gente consegue ter essa variação também. Outro ponto que a gente consegue com o ChatGPT é a questão de criar meta tags ou descrições ou introduções. Então a gente consegue passar, por exemplo, a seguinte pergunta, né? Gere um número X de metadescrições exclusivas de, no máximo, 150 caracteres para o texto a seguir. Além disso, a gente pode fazer uma complementação dessa pergunta, né? Elas devem ser cativantes e com uma call action, incluindo o termo, né? E a gente passa a palavra-chave e aí sim esse conteúdo, essa metadescrição vai ser gerada. Da mesma forma também eu posso perguntar, não uma metadescrição, mas eu posso dizer um parágrafo de introdução, né? Me dê um parágrafo de introdução com 150 caracteres, com 200 caracteres, e aí ele vai me dar, né, baseado no texto que eu passar. Na sequência, item número 5, foi um ponto também que eu testei. Algumas vezes eu tive, né, bons resultados, outras vezes eu não tive resultados tão interessantes assim. Então, por exemplo, como é que vai funcionar essa questão, né, de keywords ou palavras-chave? Então, a gente pode pedir, né, da seguinte forma, eu poderia criar um número X de palavras-chave relevante para o público Y, né? Então a gente pode especificar o público, a quantidade de palavras-chave e qual o assunto que a gente quer relacionar, baseado no texto a seguir. Então ele vai ler o conteúdo e vai trazer palavras-chave relacionadas àquele conteúdo específico, focado no assunto e no público que a gente pedir, ok? Neste caso aqui, por exemplo, eu fiz uma pesquisa simples, eu pedi 7 palavras-chave e passei o texto. O que aconteceu? Ele retornou com uma lista numerada.
Se eu copiasse e colasse, né? Fui muito preguiçoso aqui. Se eu copiasse e colasse essa lista, ia ver um conteúdo único. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu complementei essa pergunta e na sequência eu pedi, poderia repetir essa lista anterior separada por vírgula, e aí ele me deu a lista separada por vírgula. E o que foi que eu fiz? Eu peguei essa lista separada por vírgula e colei lá na minha ferramenta onde eu estava utilizando essas palavras-chave. Então, nesse caso também a gente pode aí pedir variações dessa listagem. Organizado em uma tabela, ou organizado em uma lista numerada, ou separado por vírgula, ele vai nos retornar também. O assunto extra desse vídeo é a questão de código, né? Como é que a gente consegue gerar código com o ChatGPT, que também vai ser relacionado a SEO. Então, por exemplo, uma opção que a gente pode criar, né, é referente a redirecionamento. Um arquivo htaccess. Eu posso pedir para ele criar um arquivo htaccess com uma regra de redirecionamento 301 para o domínio felipe.com.br e apontar para o domínio blog.felipe.com.br. Ele vai me dar o código que a gente precisa para fazer essa regra de redirecionamento e ele vai explicar o que ele fez aqui nesse código. Então, isso é um ponto bem interessante também. Ele sempre, quando a gente vai pedir um código, ele não vai dar o código sem dar nenhuma explicação para a gente. A gente até pode pedir uma explicação mais detalhada, linha a linha, né? Se eu quiser também, eu posso complementar essa questão e dizer, olha, poderia me explicar linha a linha o que esse código está fazendo? Ele pode também nos responder. Outro ponto também que eu testei, então vamos dizer que você pegou aí um código htaccess e você não conhece muito bem como é que funciona o código htaccess, se você não sabe por que não está funcionando aquele código. Como é que você consegue revisar isso, né? Então você pode perguntar qual é o problema no código a seguir. E eu passo o código, né, que está tendo o problema lá. E o ChatGPT vai retornar para a gente e vai dizer, olha, o problema que a gente está tendo aqui é na palavra-chave, então eu tinha esquecido aqui de digitar um E, né? Então a gente está vendo aqui, tem um E faltando, e ele vai dizer, a escrita correta é Rewrite Engine. E outro item também foi que eu removi aqui um F do off, né? Então estava off só com um F. Ele também encontra este problema. Então ele volta para a gente, né, a versão correta deste código. Outro item também que a gente pode pedir, né, relacionado a SEO é a criação de arquivos robot.txt. Eu posso explicar qual é a regra que eu quero e pedir para ele criar para a gente um arquivo robot.txt. Então aqui eu pedi para ele bloquear o acesso de bots para a pasta wp-admin e ele retornou aqui o códigozinho com esta regra. Então, eu poderia complementar essa regra também. Isso foi uma regra simples, mas eu poderia pedir mais coisas aqui dentro deste código. Ok? Só um ponto de atenção. Sempre quando você estiver gerando esse código, tenha o cuidado de ler todo o conteúdo antes de publicar. Às vezes tem algum glitch aí, quando eu mostrei no vídeo anterior também, ele pode parecer que está certo, mas quando você vai ler com atenção, você vê que ele dá umas escorregadas aí, dependendo do assunto. Então, muita atenção na hora de você utilizar esse tipo de ferramenta. Essa é a minha lista aí de itens, né, que você pode utilizar o ChatGPT para melhorar o SEO da sua página, mas basicamente é melhorando o conteúdo que você cria, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!